Olá pessoal, nossa primeira aula de geografia, desculpa, geografia não, aula de história, acabou confundindo. Na primeira aula de história, tá? Na página 179, Renascimento Cultural, tá? Vocês já viram com a outra professora, com a Natasha, o feudalismo, a Idade Média, conforme vocês me disseram aí na nossa última aula ao vivo. E agora a gente vai ver aí o renascimento cultural, tá? Esse renascimento, esse termo foi utilizado aí no século XVIII e XIX para se referindo às produções artísticas europeias, tá? Fazendo aí uma comparação com o que ocorreu nos séculos XIV e séculos XV. É importante salientar que esse termo de renascimento, né, renascimento cultural, ele vai ter um reavivamento da cultura, da ciência, aí, com os valores da arte da greco-romana. Então ele vai aí voltar a preocupação com a arte e com a cultura greco-romana. Durante o período da Idade Média, é, também conhecido como Idade das Trevas, que você já deve ter visto, esse termo Idade Média, esse termo Idade das Trevas, ele é um termo pejorativo, ele é um termo na qual denigre a imagem desse período histórico, né? Como se naquele período não houvesse nenhum tipo de avanço, tanto da ciência quanto na arte. Só que a gente sabe que isso não é verdade. O que aconteceu nesse período é que tanto a arte quanto a ciência, elas eram muito ligadas à Bíblia, eram teocêntricas, né? Muito ligadas a Deus. Então toda a arte que existia nesse período, ele era desenvolvido aí principalmente para contar passagens bíblicas ou para contar um pouco da vida dos santos, né? Durante o período da Idade Média. E toda a vida da sociedade tinha uma explicação bíblica e não uma explicação científica. Então, durante esse período, por exemplo, acreditava-se que o Sol é que girava em torno da Terra. Então, a partir do momento desse renascimento, dessa é, desse reerguimento aí, como utiliza-se o termo cultural e científico, foram se tendo aí várias descobertas. As pessoas começaram a entender as coisas com um sentido racionário, então com a razão e não mais com a Bíblia. Então as coisas elas não acontecem porque está escrito na Bíblia ou por um sentido bíblico, ou ainda, ao invés de durante uma peste, uma doença, uma pandemia, as pessoas ficarem se autoflagelando, né? Que é aí ficar aí se automutilando como medida de expiação dos pecados, acreditando que aquilo que estava acontecendo era algo mandado por Deus. Ao invés disso, né, durante esse período, começou-se a pensar com a razão. Não, peraí. Tal doença, tal pandemia, tal situação se dá por qual motivo? É um motivo de higiene, é um motivo de alimentação. Então busca-se um sentido científico, um sentido racionário para a explicação dos fatos. É quando vão surgir os humanistas. Quem eram os humanistas? Então eles deixam de ver as coisas com sentido teocêntrico, com sentido divino, e começam a ver as coisas com sentido humano. Por exemplo, na área da medicina, não era permitido, na Idade Média, quando a Igreja Católica ditava as regras, não era permitido jamais você tocar, você profanar um corpo de uma pessoa morta. E durante esse período de renascimento, nós vamos ter aí também a medicina
onde começam aí os primeiros médicos a fazerem dissecações de cadáveres, de abrir cadáveres e estudar o corpo humano, como ele funciona, nós vamos ter aí, já nesse período, alguns avanços em medicina, porque a igreja ditava todas as regras e tudo tinha um sentido, tudo tinha um porquê religioso. Nada tinha um sentido científico ou um sentido racional. Então esse período chamado aí de renascença, chamado aí de renascimento, é o período aí onde nós vamos ter aí uma certa ruptura, nós vamos ter aí uma quebra daquele pensamento da Idade Média. Então é o período aí onde nós vamos ter aí a separação da Idade Média, ok? Então nós temos aí, né, a arte, a ciência, nós vamos desenvolver aí a autonomia humana e não mais o sentido divino. Bom, aqui na página 180 vocês têm até uma figura que é de estudos anatômicos de um ombro masculino. Vocês vão ver aí, durante esse período aí da Renascença, quando eles começam a descobrir o homem, como ele é por dentro, como que ele funciona, e através disso descobrir meios de auxiliar o homem no combate a doenças e a enfermidades. Embaixo nós temos aqui as fases do Renascimento. Ele é dividido em três fases. A primeira fase é chamada de Trecento, ou Trecento, né? Que é o pré-renascimento, aonde aí nós vamos ter a transição dos valores medievais para as ideias humanistas. Então, o primeiro período, que é esse período pré-renascença aí, nós vamos ter, que também é chamado de Trecento, onde nós vamos ter aí essa transição desse pensamento voltado para a Bíblia, desse pensamento voltado apenas com um sentido religioso, para um sentido racionário, para um sentido humano, né? Onde nós vamos aí começar aí alguns desenvolvimentos, inclusive retomar algumas coisas que já haviam sido aí estudadas, que já haviam sido defendidas pelos gregos. Então é um período, não é que nós voltamos, pelo contrário, nós avançamos, porém pegando aí algumas bases, algumas coisas que já haviam sido discutidas e defendidas por alguns gregos. Bom, o segundo período é chamado de Quattrocento, ou 400, como vocês quiserem falar. É quando o Renascimento, quando o humanismo ele atinge o seu apogeu, quando ele atinge o seu cume. E a cidade de Florença ela desponta como um importante centro artístico e cultural. E o último, a última fase, o último período, chamado de Cinquecento, né? 500, que é aí nesse período nós vamos ter aí algumas revoltas populares aí sobre a liderança de um frade chamado Savonarola. Esses nomes assim para me decorar é um pouquinho difícil, né? Durante esse período aí, que é um período aí o último século, né? O último período do auge do Renascimento, onde depois nós vamos ter aí outros acontecimentos que nós vamos ver posteriormente. Nessa última fase, nós vamos ter aí alguns personagens. Um deles, certamente, vocês conhecem, que é Michelangelo. Então, Michelangelo, ele vai despontar, ele vai aparecer aí na última fase do Renascimento. Aqui na 181, vocês têm atividade, tá? Desenvolver e aplicar. Podem fazer. Vocês vão tirar foto e vão mandar para mim. Aqui na 182, nós temos aqui o Renascimento e Estudos Científicos, né? Onde nós vamos ver aí um pouco do empirismo, né? Do racionalismo, do humanismo, aí, onde o uso da razão, onde o homem é dono e senhor das suas ideias, aonde as coisas deixam de ter aí um sentido religioso e passam a ter um estudo racionário, um estudo científico. Algumas coisas nós já falamos, né? Com relação ao racionalismo, sobre o uso da razão,
a questão da medicina, que ela avança. No finalzinho da 182 vocês têm até, desculpa, a representação do cérebro humano, feita por Andreas Vesalius, né? É muito interessante, é um dos primórdios do estudo científico durante o período da Renascença. Nós temos também, também já comentei com vocês, a questão dos estudos astronômicos, na qual, durante a Idade Média, era pregado o geocentrismo, aonde a Terra ficava ali paradinha e o Sol é que girava em torno dela, onde a Terra, o planeta Terra, era o centro do universo. Porém, nós vamos ter aí, por exemplo, os trabalhos de Copérnico, na qual ele defende que não é a Terra que fica paradinha e o Sol gira em torno dela. Quem gira em torno de quem é o Sol, fica quietinho, e a Terra que vai girar em torno dele. Então é a Terra que gira em torno do Sol. É o heliocentrismo e não o geocentrismo. Tá? Então a Terra não é o centro do universo. Quem é o centro do universo é o Sol. Tá? No campo também científico, que eu não comentei, nós temos aí também a física, onde nós vamos ter aí o italiano Galileu Galilei, onde ele vai usar aí o método do empirismo para defender as teorias de Copérnico, onde ele diz lá do egocentrismo e não no geocentrismo. Porém, essas teorias de Copérnico, aí, defendidas por Galilei, eles são mal vistas pela Igreja Católica. E o que a Igreja Católica faz? Ele é perseguido, ele é morto pela Igreja Católica. Tá? Além dele, vários outros cientistas, várias outras pessoas foram aí perseguidas e mortas pela igreja por defenderem teorias, por defenderem valores que eram diferentes daqueles pregados pela igreja na sua época. Lembrando que estamos falando de igreja católica naquela época. A igreja católica de hoje, ela tem outro pensamento, ela tem outros fatores que fizeram que ela mudasse a sua posição. Tanto que no ano de 2000, o Papa João Paulo II, ele pediu perdão pelas pessoas que foram perseguidas, pelas pessoas que foram mortas aí injustamente pelo Tribunal da Inquisição. Você já deve ter visto sobre o Tribunal da Inquisição, na qual as pessoas eram submetidas a um tribunal, né, diante de um juiz. Esse juiz ele era chamado de inquisitor, né? Ele era juiz, ele era advogado, ele era promotor, ele que julgava a sentença. Então, as pessoas que eram suspeitas de coisas contrárias àquilo que a religião pregava podiam ser acusadas de bruxaria, poderiam ser acusadas de diversas coisas, e eram aí postas diante desse tribunal, também chamado de Tribunal do Santo Ofício, na qual era feito um julgamento, e se a pessoa fosse condenada, ela poderia ser, e facilmente seria condenada à morte. Vocês me desculpem, hoje eu tô um pouco gripado, eu tô falando com vocês, eu tô com os dois narizes entupidos, as duas narinas. Mas vamos em frente. E aí no campo da saúde, eu já falei para vocês, né, do corpo humano, né, desenvolvimento da medicina. E com relação ao renascimento da cultura, da literatura, desculpa, nós vamos ter aí um certo choque, porque até então, na Idade Média, os livros eles eram considerados sagrados. E poucas pessoas poderiam ler aqueles livros. Os livros eram livros principalmente bíblicos, né? A Bíblia. E a Bíblia não era da forma como vocês conhecem. Um livro que você vai na livraria e compra impresso. Não. Havia monges chamados de copistas. Aqueles monges eles ficavam copiando durante muito tempo as passagens da Bíblia. Então a Bíblia era feita à mão e não impressa, obviamente, como vocês conhecem.
E então a igreja ela detinha também esse poder, porque a Bíblia era feita à mão e era feita em latim. Então pouquíssimas pessoas tinham acesso a esse conhecimento, a essa literatura. E durante o período do Renascimento, durante o período da Renascença, nós vamos ter diversos livros sendo produzidos pelas mais diferentes pessoas. Nós vamos ter um despertar da literatura. Então, durante todo esse período, nós temos um despertar cultural, um despertar literário, um despertar científico. E essa literatura, esses livros, eles não eram bem vistos pela igreja. Até mesmo porque esses livros eles eram escritos na língua local e não mais em latim. Então todas as pessoas tinham acesso ao conhecimento, todas as pessoas tinham acesso àquilo que estava escrito nesses livros, contrário do que acontecia na Bíblia, onde basicamente apenas os padres, apenas a própria igreja tinha acesso à leitura e à compreensão daqueles escritos. Onde nós vamos ter aí, durante vários lugares, alguns livros, alguns personagens que talvez vocês conheçam. Dom Quixote de la Mancha, nós vamos ter aí um livro chamado A Divina Comédia, que os pais de vocês certamente devem conhecer ou devem já ter ouvido falar. Nós vamos ter aí Romeu e Julieta, certamente vocês conhecem Romeu e Julieta. Nós vamos ter aí um despertar literário muito forte e também a presença do teatro, né, também muito representativa. Não mais aquele teatro da Idade Média que representava a vida dos santos ou passagens bíblicas, mas um teatro literário, um teatro voltado aí para o romance e também para a sátira. O que é sátira? Eles pegavam aí elementos do cotidiano, pegavam aí personagens que existiam, vias de fato, e faziam uma comédia. Eles copiavam aquilo que eles faziam, copiavam aqueles elementos do cotidiano de forma cômica. Então, de forma de tirar sarro, por isso que fala sátira. De forma sátira sobre aquelas pessoas ou sobre aqueles acontecimentos ou costumes que eles tinham. Bom, aí na página 184 vocês têm atividades, tá? Então vocês podem fazer. Vocês vão fazer atividade da 184 e atividades da 181. Tá? Nós temos um encontro amanhã. Se eu não me engano, são às 11 horas. Eu passo para vocês no grupo, caso não seja. Então nós temos um encontro amanhã ao vivo. Estejam com a apostila. Beleza? Aula de história. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Se cuidem.